gente, meu nome é Ingrid, eu sou professora de Química do PVS e eu vou estar aqui hoje falando sobre reações químicas. Bom, então, primeira coisa, o que caracteriza uma reação química é a presença dessa seta, né? E essa seta, ela divide o que seria reagentes e o que seria produtos. Então, tudo que vem antes da seta é chamado de reagente e tudo que vem após a seta é chamado de produto. Então, além de a gente conseguir identificar quem é reagente e quem é produto, outra coisa que a gente também identifica numa equação química é a quantidade de cada espécie que tem ali presente. Aqui, por exemplo, a gente tem o alumínio reagindo com oxigênio e dando o trióxido de alumínio. Só que temos dois átomos de alumínio do lado dos produtos e um átomo, né, de alumínio do lado dos reagentes. Aqui do lado do reagente temos dois átomos de oxigênio, né, uma molécula de oxigênio, e aqui a gente tem três átomos de oxigênio do lado dos produtos. Então, como a gente faz para acertar os coeficientes estequiométricos da equação? Ou seja, os números que vêm à frente. Então, uma forma de ajustar é por um método chamado de tentativa, em que a gente tem dois do lado dos produtos e um do lado dos reagentes. Então, para igualar, eu coloco 2 do lado dos reagentes. Então, a equação balanceada ela vai ficar assim: 2 de alumínio do lado dos reagentes, 2 de alumínio do lado dos produtos. Aqui eu tenho 3 meios de oxigênio. Então, toda vez que eu tiver uma equação onde apresenta um coeficiente estequiométrico, ou seja, a parte que vem da frente como uma fração, e esse átomo, né, essa molécula, ela tiver com 2 aqui e o denominador também for 2, eu posso considerar uma simplificação, que seria esse 2 por esse 2. Então, aqui, na verdade, tem 3 átomos, né, 3 moléculas de oxigênio. E aqui, né, a gente tem 3 átomos de oxigênio. Então, a equação fica balanceada. Uma outra exemplificação para balanceamento das equações é a seguinte equação. Aqui a gente tem óxido de cálcio reagindo com pentóxido de fósforo e gerando fosfato de cálcio. Então, aqui eu tenho 3 átomos de cálcio do lado dos produtos, enquanto antes, né, eu tinha apenas um. Por isso que eu coloquei esse 3 que está aqui na frente. Então, ficou 3 aqui, 3 aqui. Aqui eu tenho 2 fósforos aqui. Uma coisa para a gente analisar é que isso aqui está dentro dos parênteses. Então, esse 2 multiplica tanto o fósforo como multiplica o oxigênio. Então, são 2 fósforos e 8 oxigênio. Aqui eu tenho 5 oxigênio mais 3 deu 8. Então, a equação está balanceada. Uma outra exemplificação de balanceamento é do hidróxido de alumínio reagindo com ácido sulfúrico, dando sulfato de alumínio e água. Onde aqui eu tenho apenas um alumínio e aqui eu tenho 2 átomos de alumínio. Então, eu preciso colocar 2 aqui na frente. Aqui eu tenho um grupo sulfato, né, que é SO4, menos 2, e aqui eu tenho 3 grupos sulfatos, então eu preciso colocar um 3 aqui na frente. Então, vai ficar assim, 2, né, de hidróxido de alumínio, porque esse 2 que estava aqui do alumínio veio para cá. Eu tenho 3 grupos sulfatos, onde esse 3 aqui só multiplica esse grupo sulfato, SO4. E depois é só ver as quantidades de hidrogênio. Então, aqui eu tenho 3, né? Esse 3 multiplica tanto oxigênio como hidrogênio. Então, 3 vezes 2 deu 6. Aqui, 3 vezes 2 também deu 6. Então, 6 mais 6 deu 12. Aqui, 6 vezes 2 deu 12. E aqui eu tenho 6 oxigênio. 6 vezes 1, que tem aqui embaixo, 6. Aqui, 2 vezes 3 deu 6, multiplicado por 1 que tem aqui, tenho 6 oxigênios. Então, a equação está balanceada. Então, toda vez que eu quero balancear uma equação, eu tenho que ver a quantidade antes e depois, né, de balancear, para ver se a equação realmente está balanceada. E uma outra forma também, né, que se tem uma regra, né, um macete
para dizer, né, para encontrar, a fazer o balanceamento das equações químicas, é simplesmente ir atrás primeiro dos metais, depois dos ametais, do carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, sempre eu vou seguir essa ordem, então eu não tenho como me perder, né, para achar, né, balancear a equação química. Então, as reações químicas elas podem ser divididas em 4 tipos: uma reação de síntese, de decomposição, simples troca ou dupla troca, né? A gente vai ver cada uma classificação. A reação de síntese, como o próprio nome já faz pensar, né, é você juntar duas coisas e dar em uma. Por exemplo, aqui a gente tem um carbono reagindo com oxigênio, sendo aquecido e formando dióxido de carbono. Essa setinha aqui significa que é gás, né, vapor. Aqui a gente tem um enxofre reagindo com oxigênio, quando aquecido dá o dióxido de enxofre. E também tem a setinha, que isso significa que é um gás. Aqui a gente tem o óxido de cálcio reagindo com água e formando hidróxido de cálcio, né? Ou seja, em todos esses casos, a gente tem dois reagentes formando um produto, dois reagentes formando um produto, dois reagentes formando um produto. Numa reação de decomposição, a gente tem um reagente formando vários produtos. É um exemplo, por exemplo, da decomposição por aquecimento do nitrato de cobre. Aqui, inicialmente, a gente tem um sólido azul, que é o nitrato de cobre. Quando ele é aquecido, ele forma um sólido preto, aqui assim, um gás avermelhado, que é o dióxido de nitrogênio, e um gás incolor, que é o oxigênio, que a gente não vê. Então, por aquecimento, numa reação de decomposição, eu tenho um reagente, né, e vários produtos. O óxido de cobre 2, o óxido nitroso e o oxigênio. Numa reação de simples troca, eu tenho, aqui nessa reação de simples troca, eu tenho cobre, que está no estado metálico, e por isso ela tem essa coloração avermelhada. A gente tem uma solução branca, né? E esse cobre, ele está trocando de lugar, digamos assim, com a prata. Então, aqui eu tenho o nitrato de prata, que está em solução, e essa prata que estava em solução, ela passa a ficar uma prata sólida, né? E a gente pode observar, né, pela reação, que aqui, que era avermelhado, ficou numa coloração da prata, né, meio acinzentado. Enquanto a solução era mais clara no A, no B ela já ficou uma solução mais azulada. Mas então, por que isso acontece? Por que o cobre, ao reagir com nitrato de prata, eu formo nitrato de cobre, né? Nitrato de cobre 2, e a prata metálica. Então, é por conta de uma coisa chamada reatividade. Então, todos os metais eles têm uma questão de reatividade, que é a capacidade dela reagir ou não quando está em contato com outro elemento. Então, os metais alcalinos eles são as espécies que têm maior reatividade, que seria a família 1A. Depois dos metais alcalinos terrosos, família 2A, né, ou se não, família 2. Temos alguns elementos de transição, como alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, níquel, o chumbo, hidrogênio. Depois a gente tem o cobre, o mercúrio, a prata e o ouro. Então, isso aqui acontece, né? A reação acontece pela reatividade. Então, vamos ver aqui no exemplo. O cobre e prata. O cobre, ele está aqui. O cobre está aqui e a prata está aqui. Então, isso significa que o elemento cobre ele é mais reativo. Ele vai ter maior tendência a ficar ligado a um composto, como a gente viu no nitrato, do que a prata. A prata ela vai ter maior tendência a ficar, né, como prata metálica quando comparado com o cobre. E a reatividade para ametais, né, o flúor é mais reativo, né? A reatividade cresce para cá.
Então, temos flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e carbono. Então, o carbono ele é o mais reativo, né, dessa série. E aqui a gente vai analisar se uma reação ocorre ou não. Será que se eu reagir alumínio com ácido clorídrico vai acontecer a reação? Então, vamos ver. A gente tem que ver isso daqui. Alumínio está aqui, hidrogênio está aqui. Quem é mais reativo? O alumínio ou o hidrogênio? O alumínio é mais reativo. Então, o alumínio vai sair do estado metálico e vai formar uma ligação, né, com o cloro e vai formar o cloreto de alumínio. Então, a gente tem o alumínio reagindo com o ácido clorídrico, formando o cloreto de alumínio e liberando o gás de hidrogênio, que é uma molécula. Aqui, zinco e cobre. O zinco reagindo com cloreto de cobre 2. Então, a gente tem o cobre aqui e o zinco aqui. Então, o zinco é mais reativo do que o cobre. Então, a reação acontece. Zinco e cobre. Então, o zinco, né, trocou de lugar com o cobre, formou cloreto de zinco 2, mais o cobre metálico. A reação de dupla troca, a gente tem a troca, né? Se uma simples troca é de apenas um metal, né? Aqui numa reação de dupla troca, a gente tem de dois elementos reagindo. Então, aqui a gente tem o sódio e a prata. O cloreto de sódio e o nitrato de prata. O sódio ele vai trocar de lugar com a prata. Então, se aqui eu tenho cloreto de sódio, aqui eu vou ter nitrato de sódio. Se aqui eu tenho nitrato de prata, aqui eu vou ter cloreto de prata. Ou seja, o Na veio para cá e o Ag veio para cá, como a gente pode ver nos produtos. Então, o Ag estabeleceu uma ligação com o cloro, Ag estabeleceu uma ligação com o cloro, e o Na estabeleceu uma reação, né, uma ligação com o nitrato, com o grupo nitrato, e formou o nitrato de sódio. Aqui, a mesma coisa, o ferro, né, o sulfeto ferroso e o ácido clorídrico. O ferro, ele troca de lugar com esse hidrogênio, né? Então, eu vou formar o cloreto ferroso e aqui o ácido sulfídrico. Aqui é uma reação de dupla troca, então uma reação aonde a gente tem um ácido e uma base, a gente tem a formação de um sal e de água. A gente viu isso na aula passada, que seria na formação de sais. Então, toda reação de formação de sal, que seja uma neutralização total, é uma reação de dupla troca, porque a gente tem a troca da parte catiônica, ou seja, o hidrogênio, aqui ele está trocando de lugar com o sódio. Então, se aqui antes eu tinha o ácido clorídrico, agora eu tenho o cloreto de sódio. Tenho a água aqui, porque esse hidrogênio está reagindo com a hidroxila, né? E formou a água. Relembrando, NOx. Então, NOx, né, para qualquer substância simples é zero. Então, sódio, mercúrio, hidrogênio e cloro, né, o NOx é zero. O número de oxidação do hidrogênio é sempre mais 1, exceto quando ele está com hidretos, e o número do oxigênio é menos 2, exceto quando ele está como peróxidos. Outra coisa que a gente viu também é que o NOx pode variar de acordo com a família. Então, família 1A, ou senão, grupo 1 tem NOx mais 1. Grupo 2 tem NOx 2 mais 2. Família 15, né? Grupo 15, família 5A. NOx mais 3 mais 5. Grupo 16, mais 4 mais 6. E grupo 17, mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Né? Um grupo 17. Então, a gente já viu do NOx, então é só para relembrar. Outra coisa que a gente tem que relembrar também é que alguns cátions, eles têm a presença de 2 NOx, né? Por exemplo, o ferro. O ferro ele pode ser mais 2 ou ferro mais 3, e daí ele recebe a nomenclatura ferroso ou férrico. Cobalto mais 2, cobalto mais 3, né? O cobre, que é cuproso e cúprico, né? O chumbo, que é plumboso e plúmbico. Então, isso aí vocês têm que gravar quais são os cátions que têm NOx variável, né? E quais são os valores desse NOx variável.
Então, todo mundo em casa já viu um prego enferrujar. Então, aqui a gente tem um ferro. Então, qualquer pedaço de ferro, ele é passível de ter, né, sofrer, de reagir com o oxigênio presente no ar e ficar enferrujado, né? Nessa reação de formação de ferrugem, simplesmente uma reação entre o ferro e o oxigênio, formando um óxido. A gente vai ver isso agora. Então, inicialmente, a gente tem o ferro reagindo com o oxigênio e formando óxido férrico, porque o óxido férrico ele tem essa coloração vermelhada, né? Então, ferro reagindo com oxigênio e formou o óxido férrico, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar um NOx nesses elementos, né? Então, o NOx do ferro, quando ele está sozinho, é zero. O NOx do oxigênio também é zero. O que vai mudar é o NOx, né, do ferro, que aqui ele vai estar como mais 3, e oxigênio menos 2, porque ele está como óxido. Então, zero. A gente pode fazer pela regrinha, né, que aqui é x, o oxigênio a gente sabe que é menos 2, igual a zero. Então, ao fazer essa regrinha, eu encontro que x é igual a mais 3. Então, o NOx desse ferro é mais 3. Aqui estava zero e agora foi para mais 3. Então, aumentou o NOx. Então, sofreu uma coisa que a gente fala que é oxidação. Toda vez que tem aumento de NOx é chamado de oxidação. E toda vez que diminui o NOx, o valor do NOx, aqui está zero, foi para menos 2. Significa que sofreu uma redução, ou seja, uma diminuição desse NOx, né? Então, toda vez que eu tiver uma reação de oxidação, eu tenho que ter uma reação de redução. Por isso, essas reações recebem o nome de oxirredução, né? Então, uma reação de oxirredução é quando eu tenho uma oxidação e uma redução. A oxidação ela é caracterizada pelo aumento do NOx e o elemento perde elétrons. E o elemento que sofre oxidação é o agente redutor. E como exemplo, a gente tem o ferro sendo oxidado a ferro mais 3 e perdendo mais 3 elétrons. Reação de redução. Ganha elétrons, então diminui o NOx. E o elemento que sofre a redução é o agente oxidante. Aqui a gente tem o ferro, tem o oxigênio e tem o óxido férrico. Então, esse oxigênio, que era zero e ficou menos 2, né? Ele sofreu a redução, porque o NOx dele diminuiu. Ele foi de 0 para menos 2. Então, ele é o agente oxidante, porque ele causou oxidação no outro, né? Então, aqui a gente tem a reação para exemplificar mais uma reação de oxirredução, aonde a gente tem o zinco reagindo com sulfato de cobre, dando sulfato de zinco e cobre metálico. A gente pode ver que formou o cobre metálico através dessa coloração avermelhada, que é característica do cobre metálico. E aqui nessa equação a gente pode observar. O NOx era zero e agora ele foi para mais 2, o NOx do zinco. O NOx aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, quando o NOx aumenta, é uma oxidação ou uma redução? Uma oxidação. Aqui o cobre, né, é mais 2 e aqui ele é cobre zero. O NOx do elemento aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, se diminuiu, sofreu o quê? Um processo de redução. Então, né, aumento de NOx, oxidação e diminuição do NOx e redução. Então, a gente tem duas formas de fazer um balanceamento, por tentativa e por oxirredução. O método de tentativa foi o que a gente aprendeu na aula, né? Tipo, no início da aula, que foi justamente tentando, vendo que quantidade, né, dos coeficientes eu precisava colocar, qual o valor numérico dos coeficientes estequiométricos que eu precisava colocar na frente do elemento. Se era 1, 2 ou se era uma fração. O por oxirredução, a gente tem um método para se fazer. Então, a primeira coisa, né, se é por oxirredução, a gente tem que identificar o NOx desses elementos. Então, aqui a gente tem o fósforo, né, com NOx zero, o cloro com NOx zero, e aqui a gente tem a cloreto de fósforo.
aonde aqui o fósforo é 0, aqui esse fósforo é 0, esse fósforo é mais 3 e esse ânion, né, o ânion cloreto é menos 1. Então, de 0 para mais 3, eu sofri oxidação ou redução? Eu sofri oxidação, né, porque teve um aumento do NOx. Aqui, de 0 para menos 1, eu sofri oxidação ou redução? Sofri redução, porque o NOx diminuiu. E quanto foi toda vez que tiver esse triangulinho, é uma variação de NOx, ou seja, é o final menos inicial, só que é um módulo, então não importa se é positivo ou negativo. Então, a variação de NOx foi 3. Aqui, a variação de NOx foi 1, né? 3 menos 0 dá 3 e menos 1 e 0 dá 1, né? Isso. Aí depois a gente vai pegar essa variação de NOx e multiplicar pela quantidade de elemento. Então, aqui eu tenho uma variação de NOx 3 e 4 elementos, né? 4 átomos de fósforo. Então, 3 vezes 4, 12. Aqui eu tenho variação de NOx 1. E a quantidade de elemento aqui do cloro é 2, do lado de 2 reagentes. Então, esse 12 que estava aqui, ele vai multiplicar o cloro, né? E o 2 daqui do cloro, ele vai multiplicar esse fósforo. Então, 2 vezes 4, aqui 2 vezes 4 deu 8, né? Dá 8 aqui, então eu preciso ter 8 aqui do lado do produto. Aqui 12 vezes 2 deu 24, então 3 vezes 8, 24. Isso. Uma outra exemplificação de balanceamento por oxirredução é através dessa reação. A gente tem reagindo fósforo com ácido nítrico, água, formando o ácido fosfórico e o óxido nítrico. Aqui a gente tem o NOx 0 e aqui a gente tem o NOx mais 5, né? Então, a variação de NOx aqui foi 5. De 0 indo para 5, né, aumentou o NOx, perdeu elétrons, então houve um processo de oxidação. Aqui é mais 5 e aqui é mais 2, então o valor do NOx diminuiu, né? Então, se o valor do NOx diminui, ele ganha elétrons e sofre um processo de redução. Então, aqui a variação de NOx é 3, porque 5 menos 2 dá 3, né? Então, a gente vai pegar a variação de NOx e multiplicar pela quantidade do elemento. Então, aqui é 5 vezes 1 aqui embaixo, dá 5. Aqui é a redução. A variação de NOx, né? É uma redução. A variação de NOx é 3. 5 menos 2 deu 3, vezes 1, porque eu só tenho um nitrogênio aqui, né? E aí eu vou multiplicar. O 5 que está aqui, que é oriundo, né, que vem da oxidação, eu vou colocar na frente do ácido nítrico, né? E o 3, que é oriundo da redução, né, que vem da redução, eu vou colocar na frente do fósforo. E depois eu vou balancear os outros elementos. Então, se aqui eu tenho 3 de fósforo, aqui eu também tenho que ter 3. Então, coloco 3 aqui e 3 aqui. Se eu tenho 5 nitrogênios aqui, eu preciso ter 5 nitrogênios aqui. E a água, depois é só fazer, né, multiplicar a quantidade de hidrogênio. Então, eu tenho 5 hidrogênios aqui. Aqui eu tenho 3 vezes 3, 9. Então, 5 vezes mais 2 vezes 2 deu 4, né? Então, 5 mais 4 deu 9. Aqui, 5 vezes 3 deu 15, mais 2, 17. Aqui, 3 vezes 4 dá 12, mais 5, 17. Então, a equação está balanceada, porque as quantidades de reagentes e de produtos são as mesmas, né? A quantidade dos elementos nos reagentes e nos produtos são o mesmo.